Olá, alunos do TecBio. Eu sou Daniel Salvador e eu estou gravando esse vídeo para vocês como um tutorial de como preencher o guia de plano de aula do trabalho final da disciplina. Então, nós liberamos essa semana o trabalho final da disciplina, numa sessão específica para isso, onde você tem as orientações de envio, clicando no mesmo local onde você vai fazer o envio do trabalho. Aqui nós detalhamos o passo a passo para vocês. E por estarmos também propondo uma metodologia de construção do plano de aula, nós preferimos deixar à disposição dos alunos um guia de preenchimento desse plano de aula. Então, o primeiro aspecto que você tem que fazer é baixar esse guia na sala de aula e também deixamos um guia de plano de aula preenchido, como um exemplo de como preencher esse planejamento. Então, a partir do guia de plano de aula, vocês vão realizar a construção do trabalho final, que é a proposta de um plano de aula com integração de tecnologias. Esse guia, algumas partes desse guia já é conhecida de vocês, de outras atividades realizadas na disciplina, porém, nesse guia para o trabalho final, nós implementamos algumas etapas a mais que incluem a seleção dos tipos de atividade de aprendizagem e também das tecnologias. Apenas a título de exemplo, aqui eu trabalhei com vocês, vou trabalhar com vocês nesse plano de aula preenchido que vai estar à disposição também para consulta na sala de aula. Eu peguei um exemplo de um plano de aula que está sendo proposto para o nono ano do ensino fundamental, do segundo ciclo do ensino fundamental, educação básica, onde está se trabalhando a questão de obtenção de energia pelos seres vivos. No item 1.1, você vai trabalhar habilidades e competências que você quer desenvolver no seu plano de aula. Lembrando, e nós colocamos inclusive essa frase lá no começo, que você pode, nesse plano de aula, trabalhar uma aula única, que você vai dar num período de 50 minutos, ou você pode trabalhar também um plano de ensino, uma sequência de aulas, usando o mesmo guia aqui. Fica a seu critério se restringir mais a um planejamento de uma unidade de aprendizagem, uma aula, ou de uma sequência de aulas. Então, como eu estava falando, no item 1.1 você vai lidar com as habilidades e competências que você está promovendo nesse conjunto de aulas ou aula que você está planejando. Então, a partir da minha proposta do nono ano, de trabalhar com o nono ano do Fundamental 2, eu fui em busca de parâmetros curriculares. Especificamente aqui nesse exemplo, eu trabalho com a questão do currículo mínimo. Então, eu fui no segundo trimestre do currículo mínimo da Secretaria Estadual de Educação e a partir disso eu peguei lá quais as habilidades e competências que eu deveria estar focando nesse meu núcleo de aulas. A partir disso eu desenvolvi objetivos de aprendizagem específicos para a aula. O detalhamento desses objetivos é algo bem importante para a aula, como já conversamos em atividades anteriores. Eles são baseados nas habilidades e competências ou fundamentados nelas, nas habilidades e competências que eu quero promover, mas aqui eu vou ser bastante focado em quais objetivos de aprendizagem eu estou desenvolvendo nessa aula ou nesse conjunto de aulas. Isso seria o passo 1 proposto também na aula 8 para o desenvolvimento de planos de aula com integração de tecnologia. Eu trabalhar os meus objetivos de aprendizagem conectados as habilidades e competências que eu estou querendo desenvolver em meus alunos. No segundo item do guia, eu fiz um exemplo aqui, continuo dando um exemplo de contexto para vocês, então eu estou buscando justificar ou trabalhar as minhas escolhas didáticas nesse item. E aqui eu tenho a proposta de lembrá-los de pelo menos 6 grandes aspectos das escolhas didáticas. Eu vou detalhar cada um deles aqui. Por exemplo, o aspecto da instrução, se ela vai ser mais direcionada pelo estudante ou se ela é mais direcionada pelo professor. Nós já trabalhamos o conceito de, por exemplo, de aprendizagem ativa
com vocês aqui, então, um núcleo de aulas com promoção de aprendizagem ativa, ela deveria ser uma instrução mais direcionada pelo estudante. Outro aspecto é a experiência prévia com o tópico. Se esses estudantes têm pouca experiência com o tópico ou se eles já têm muita ou os níveis intermediários aqui de experiência prévia sobre o tópico. Por exemplo, se eu estou tratando do assunto respiração celular, fotossíntese, se esses alunos em um ano anterior ou no semestre anterior já lidaram com esses aspectos, para mim agora seria mais fácil, é, eu sabendo que esses alunos já têm uma experiência prévia com o tópico, eu só vou trabalhar a questão de como que a energia flui nesses sistemas dentro do processo de respiração celular, fermentação, fotossíntese. Se eles não têm esse embasamento, eu vou precisar dar alguns fundamentos na minha aula para que eles tenham pontos de ancoragem e possam, a partir disso, desenvolver suas aprendizagens. Um outro aspecto é a questão do tempo, se eu tenho bastante tempo ou pouco tempo para alocar para essas aulas. Aqui a minha escolha foi pouco tempo, vou alocar de 30 a 60 minutos para esse modelo aqui. Um outro aspecto, a necessidade de apoio progressivo ou suporte aos estudantes durante a aula, se precisa de bastante apoio do professor ou pouco apoio. E um último aspecto em relação ao aspecto colaborativo, se eu vou trabalhar a aprendizagem dos estudantes do ponto de vista mais individual, ou se eu vou trabalhar com pequenos grupos, ou se a turma toda, vou tentar fazer um trabalho com a turma toda colaborativo. Após realizar suas escolhas pedagógicas, a gente está pedindo aqui para vocês também que descrevam os detalhes pertinentes ao contexto da aula. Então, por exemplo, eu realizei o preenchimento aqui de um contexto fictício, em que essa minha aula seria desenvolvida numa escola pública de São Gonçalo, no turno da noite, uma turma de 50 alunos do nono ano, a faixa etária dos alunos, um pouco da infraestrutura, vou ter um projetor multimídia, um computador na sala de aula, porém não estando conectado à internet, isso é importante e vai me ajudar em decisões futuras. As aulas acontecem em tempos seguidos, isso também é uma outra ponto importante da infraestrutura. E também um pouco do perfil dos alunos. Né? São alunos, no meu caso aqui, hipotético, eu estou colocando que a nota média dos alunos na última avaliação foi 6, mais de 50% dos alunos abaixo da média, ou seja, uma turma que aparentemente pode estar um pouco desmotivada em relação ao ensino de ciências. O próximo passo do preenchimento do seu plano será então a escolha dos tipos de atividade de aprendizagem que combinem com os objetivos de aprendizagem. Para isso, esse guia preparou uma tabela para vocês preencherem, onde cada um dos objetivos de aprendizagem que foram listados no item 1.2 vão ser aqui destrinchados ou detalhados para as possíveis e diversas tipos de atividade de aprendizagem disponíveis. Então, no passo 3 de preenchimento do guia de plano de aula com integração de tecnologias, vocês vão estar utilizando o material que foi disponibilizado para vocês na aula 8 do curso sobre integração de tecnologias. Lá vocês tiveram à sua disposição a tabela de tipos de atividade de aprendizagem de ciências, que agrupa os tipos de aprendizagem em 3 grandes grupos. A aprendizagem, os tipos de atividade de aprendizagem conceitual, a de conhecimento procedimental e as de expressão do conhecimento. Nessa tabela, você possui para cada tipo de atividade de aprendizagem um conjunto de verbos que definem esses tipos de aprendizagem, a breve descrição e as tecnologias possíveis, tecnologias digitais possíveis para se trabalhar em sala de aula com aquela determinado tipo de atividade. Não são todas as tecnologias possíveis aqui, as tecnologias nós sabemos que elas rapidamente se atualizam e evoluem, mas é uma ideia inicial ao professor de possíveis tecnologias digitais que ele pode estar usando em sala de aula.
Voltando ao guia, o procedimento é bem simples. Você vai pegar cada objetivo de aprendizagem ou até 2 ou 3 objetivos de aprendizagem que estão conectados entre si. Você vai trazer para essa tabela, na primeira coluna, listando os itens listados por você nos objetivos de aprendizagem na primeira parte do guia. Então, por exemplo, para esses 2 objetivos selecionados por mim aqui para essa aula, eu listei aqui praticamente no exemplo, eu listei todos os tipos de atividade de aprendizagem que poderiam estar acontecendo com esses objetivos. Porém, eu peguei todos da tabela, mas risquei aqueles que eu achava que para o meu contexto de aula e para os meus objetivos eles não seriam possíveis. Ou seja, resta para mim aqui ler texto, comparecer a uma apresentação, anotar, ver imagens, discutir. A questão, por exemplo, de explorar um tópico ou conduzir uma pesquisa de contexto, eu achei que não seria apropriado para o meu objetivo aqui. Então, eu não vou nem chegar a listar nas possíveis lates. Estudar, observar, são todas possíveis tipos de atividade de aprendizagem que eu poderia lidar, que eu poderia trabalhar nesses objetivos. Porém, a minha escolha final para essa aula são as lates selecionadas, são os tipos de atividade de aprendizagem que foram selecionados por mim para a minha aula. Isso tem a ver com o contexto que foi dado, tem a ver com a infraestrutura que eu vou ter disponível e com os objetivos que eu tenho para a minha aula. Então, no guia, eu listei para vocês, eu dei 3 exemplos básicos de algumas seleções de atividades que focam na construção de conhecimento conceitual. Também fiz a mesma coisa aqui em relação a um objetivo que eu tinha, que era diferenciar atividades anaeróbicas de atividades aeróbicas no corpo humano. E aí eu estou usando o conhecimento procedimental, ou seja, aqui eu vou fazer um experimento, no meu plano de aula tem a proposta de um experimento. Então, para esse objetivo que eu tinha para minha aula, eu concluí que 2 dos tipos de atividade de aprendizagem não seriam tão adequados, eles foram riscados, então esses são as possíveis lates para o meu objetivo. Entretanto, eu escolhi apenas 3 delas, até mesmo pela questão de tempo disponível para minha aula. Então, eu optei para aquelas que eu achava que seria mais adequado à minha turma, à minha infraestrutura, à minha escola e também aos objetivos que eu tenho para essa aula prática. E eu deixei um último exemplo aqui para vocês de atividades que têm como foco a expressão de conhecimento por parte do aluno. Então aqui mais uma vez eu listei todas elas e risquei aquelas que eu não achava adequado para os objetivos que eu quero trabalhar nessa aula. Então eu tenho um conjunto aqui de possíveis: responder a questões, escrever um relatório, desenvolver mapas conceituais, debater. Entretanto, a minha escolha para essa aula foram 3 delas: escrever um relatório, debater, desenvolver mapas conceituais. Então é basicamente isso que a gente quer de vocês para cada objetivo de aprendizagem definido no plano. Algo que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui é que a minha escolha de listar nessa tabela o conhecimento conceitual, depois passar para o procedimental e depois expressão de conhecimento foi apenas uma escolha didática para exemplificar para vocês como fazer as possíveis escolhas e seleções de atividades. Logicamente, numa aula, um objetivo pode ter atividades que vão lidar tanto com conhecimento conceitual quanto como procedimental. Nesse caso, você vai abrir 2 colunas para o mesmo objetivo. Você lista ele 2 vezes, lista quais são as atividades conceituais e depois você lista quais são as atividades de conhecimento procedimental. Na próxima tabela do guia, eu vou atuar nos passos 4 e 5. A partir da minha seleção de tipos de atividade de aprendizagem de ciências, eu vou
remontar a ordem em que elas vão aparecer na minha aula. Ou seja, todas as atividades que foram selecionadas na tabela anterior, elas vão migrar para essa nova tabela. E aqui elas vão aparecer numa ordem cronológica, a ordem de desenvolvimento da minha aula. Então, aqui eu vou definir se eu vou começar a minha aula com um experimento prático e aí, por consequência, eu deveria começar com os tipos de atividade de aprendizagem relacionadas a essa atividade prática, que seria medir, observar e registrar dados. Porém, aqui, especificamente no meu exemplo, eu decidi começar com uma apresentação, onde eu trabalharia inicialmente os conceitos e daria uma visão geral para os estudantes. Então, eu antecipei aqui o meu primeiro, em ordem cronológica, meu primeiro tipo de atividade de aprendizagem, ela tem a ver com a construção de conhecimento conceitual dos alunos. Então, aqui estão listadas todas, você vai listar nessa tabela todos os tipos de atividade de aprendizagem que você selecionou para a sua aula na tabela anterior. E aí nós vamos ao passo 4. Vocês podem ver que até aqui eu não estou em mente quais são as tecnologias que eu vou utilizar na minha aula. Eu estou em toda uma preparação do ponto de vista de conteúdo conceitual e do ponto de vista didático da minha aula. Porém, nesse item eu vou fazer a minha última seleção pedagógica, que é escolher quais dos tipos de atividade de aprendizagem vão ser usadas no processo avaliativo. Então, nessa coluna da tabela, você vai apenas marcar com um X quais são os tipos de atividade de aprendizagem de ciências que você selecionou, que vão ser utilizadas como processo avaliativo da sua aula. Agora que chegamos ao quinto passo, ou seja, a escolha das tecnologias, é hora de você trabalhar as perguntas de reflexão para cada uma dessas tecnologias selecionadas. Isso está escrito nos textos da aula 8, mas também para destacar um pouco mais, nós deixamos aqui no guia essas 3 perguntas que vão te fazer refletir sobre a real utilidade de introdução das tecnologias que você selecionou na sua aula. Se você tiver dúvida ou se a resposta for não para alguma dessas tecnologias, a recomendação é que você reconsidere esse uso, trocando por uma outra tecnologia digital ou não digital que vai te ajudar a executar essa atividade em sala de aula. Para finalizar, nós vamos agora para o passo 5, que é falar um pouco dos materiais necessários para cada tecnologia selecionada. A partir da última coluna da tabela anterior, as tecnologias que foram selecionadas para uso real no seu plano de aula, elas vão ser listadas aqui e você vai descrever os materiais utilizados. É basicamente para você fazer uma reflexão da infraestrutura que você vai precisar. É uma aula que precisa de internet? Dependendo da sua proposta, essa internet vai precisar ser utilizada em sala de aula ou no horário extra classe. Todas essas questões de infraestrutura você vai estar descrevendo no item 5 do guia. E para finalizar, você vai fazer uma descrição geral do procedimento da aula. É o passo descritivo mais amplo em que você vai detalhar como que vai ser a sua aula. Já houve todo um processo de seleção de atividades, de tecnologias. Aqui você vai fazer um detalhamento final explicando o procedimento da sua aula. Ao final, mais uma vez, a gente vai para o segundo ciclo de perguntas reflexivas. Agora a reflexão é em cima do plano de aula como um todo. Se você tem confiança que esse plano de aula ele vai ser apropriado às necessidades de aprendizagem dos seus estudantes, qual a melhor combinação e sequência das atividades propostas, e também dados contextos e aspectos pedagógicos apresentados se esse desenho de plano de aula vai funcionar. Se você tem alguma dúvida em relação a essas perguntas, é hora de voltar e vir alterando eventualmente um objetivo de aprendizagem, um tipo de atividade de aprendizagem ou até mesmo as tecnologias selecionadas para o seu plano. Esse ciclo de ação e reflexão durante o seu plano, ele é bastante necessário e interessante. Muitas vezes quando você chega nas tecnologias, isso vai te fazer voltar
a refletir sobre os objetivos escolhidos, alterar alguns desses objetivos ou até mesmo as atividades propostas para a aula. Espero que esse plano, esse pequeno tutorial e o guia de plano de aula possam ajudá-los no desenvolvimento de uma boa proposta de ensino que vocês vão apresentar como trabalho final dessa disciplina. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores pela sala de tutoria.